boa noite, bem-vindos ao Fé na Prática, a nova temporada do Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis e é muito bom poder estar retomando essa caminhada com você, compartilhando com você um pouquinho da nossa história como igreja. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Está com a gente aqui hoje a Vanderleia de Oliveira, a nossa Vande. Boa noite, Vande. Boa noite. Seja bem-vinda, né? A Vande já é da casa, né, Vande? Já participou do Fé da Prática na temporada anterior, né? Muito bom ter você aqui com a gente. A Vande vai compartilhar um pouquinho do tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre o que aconteceu com a gente em fevereiro, né, desse ano, de 2022. Foi um tempo muito difícil para todos nós, para a nossa cidade, né? E a gente quer compartilhar e falar um pouquinho sobre aquele tempo, sobre o que a gente tem vivido hoje, depois de tudo aquilo, né? Enfim, a gente vai ter esse bate-papo. Bem-vinda, Vande. Obrigada. Vande, você hoje coordena o EGA, né? Que é o Espaço Gênesis de Arte. Fala um pouquinho pra gente. Há quanto tempo você está à frente do EGA? Então, aqui no Ministério, na Catedral, eu estou desde 1996. E do Ministério nasceu o EGA, né? Que é o meu projeto profissional, né? E aí eu uno as duas coisas, né? A minha vida profissional com a minha vida ministerial, né? E hoje a gente tem a oportunidade de ter um núcleo aqui dentro da nossa igreja, dentro da Catedral, para poder servir a igreja e a população também. Amém. Nós somos muito abençoados com o EGA, com a vida da Vande, o ministério dela, enfim. A gente, em fevereiro, né, Vande, a gente viveu um tempo muito difícil. Foram 2 datas marcantes, né? Depois de 2 anos pandêmicos, a gente ser assolado daquela maneira. Uma coisa muito forte, de muita dor, muita perda, né? Nós até hoje vivenciamos o luto, né, de tudo que nós vivemos e tem sido um processo, né? Um processo de restauração, de superação, de cura. Você viveu bem de perto isso também, né, Vande? Eu vivenciei as 2 datas assim, de forma bem intensa, assim, né? No dia 15 de fevereiro e no dia 20 depois, né? No dia 15 de fevereiro eu estava dentro do meu carro e eu quase fui levada, né, pela chuva. Eu estava no centro da cidade quando o rio subiu. Mas, graças a Deus, eu consegui sair daquela situação e fiquei 5 horas dentro do carro, sem poder sair, sem ter notícia, né, da família. E foi um momento, assim, bem intenso, bem difícil para mim. E no dia 20, depois eu perdi as coisas dentro da minha casa, né, por causa de uma obra que a gente estava fazendo, e aquela chuva foi uma chuva muito grande, até nas estatísticas foi uma chuva assim fora do normal, né? E aí eu perdi parte das coisas na minha casa e também foi outro momento. Na verdade eu não tinha nem me recuperado do dia 15 e aí aconteceu tudo, né? Isso. É só Deus, né, Vande, para poder levantar a gente, reerguer a gente, né? E fortalecer para que a gente continue avançando e ajudando o próximo, né? Quantas pessoas nós atendemos aqui na igreja, né? Eu lembro que eu estava aqui no dia 15, eu estava aqui na igreja e eu estava conversando agora com o pessoal da equipe e parece que a gente estava tão envolvido nessa situação de uma maneira tão... Eu lembro de flashes, sabe? Na minha memória vem flashes assim de tudo que a gente vivenciou, de tudo que a gente fez, mas assim, eu sou muito grata a Deus assim por estar inserida numa igreja hoje, sabe? Eu tenho com muito temor assim que eu falo isso, mas com muito amor e muita paixão, né? Que está aberta a viver o propósito de Deus, o chamado de Deus e está muito alinhado com Deus para discernir, né? O tempo, as coisas, a direção, né? A hora de agir, enfim. E eu lembro que a gente prontamente, em meio a tudo aquilo, aquele caos estabelecido, a gente se posicionou, né, de maneira a servir a nossa cidade e de maneira muito rápida, muito pronta, nós nos estruturamos e nos organizamos, nos tornamos ponto de apoio, né, e aí começou, né, aqueles dias intensos, né, que a Vande também teve aqui depois do dia 15, você veio para cá, né, e ela mesma estava comentando com a gente que isso fortaleceu ela também a seguir, né, a ajudar, enfim. Eu acho que no dia 15
depois daquele susto, né? Porque foi uma coisa assim tão rápida que a gente não conseguia dimensionar o que estava acontecendo. Mas a gente agiu, igual uma criança cai, você vai ajudar? A gente agiu no impulso. Sim. E isso durou durante o mês de fevereiro, né? Eu, na verdade, assim, eu digo que a experiência que eu tive foi, na verdade, assim, eu não senti o que eu vivi, né? Foi uma forma também de superar essa dor, porque você via que outras pessoas estavam passando situações piores do que a sua, né? Eu não perdi nenhum parente, não perdi ninguém. Fiquei presa dentro do carro durante 5 horas, muito preocupada com os meus filhos, né, com a família, como é que estava, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E aconteceu na cidade toda, né? Foi uma coisa assim bem... porque a gente já vivenciou outras tragédias dessa em Petrópolis, mas assim, em lugares isolados, né, pontos específicos, né? E dessa vez foi na cidade toda, né? E a gente fica assim... O que está acontecendo, né? Mas o agir fez com que a gente desse continuidade e tentasse amenizar um pouco a dor daquilo que a gente viveu no dia 15, né? Sim. E assim, a gente está aqui também de uma maneira assim, muito especial, né? Com o coração cheio de gratidão a Deus, a todos os voluntários, pela vida dos voluntários, né? Das pessoas que apareceram aqui, que se dispuseram a estar ajudando, servindo, né? E gente de tudo quanto é lugar, né? De tudo quanto é lugar. Foi uma coisa assim que eu acho que me marcou, faz parte da minha história, da nossa história. Acho que todo cidadão petropolitano, né, tem esse marco na vida, né, na história de cada um. Mas assim, ver a reação das pessoas diante de uma situação de tragédia, do caos, né, essa reação de querer ajudar, de servir, o que eu posso fazer, eu quero ajudar, pessoas que a gente nunca viu, às vezes, chegando aqui, né, e a Vande participou disso também, e enfim, as doações que chegaram, como a gente recebeu doação. Então nós nos estruturamos de uma maneira organizada para poder atender adequadamente, né, essas pessoas, essas famílias que estavam enfrentando de maneira assim mais direta, né, que perderam familiares, casas, perderam tudo, enfim, está assistindo de uma maneira excelente, uma maneira relevante, que pudesse, enfim, fazer alguma diferença, né, naquele momento tão difícil. E eu tenho certeza que cada voluntário, cada participante de equipe, cada líder, né, eu tenho certeza de que foi muito alcançado por Deus e fortalecido para poder estar aqui na linha de frente, ajudando. E assim, nosso sentimento de gratidão a você que ajudou, que doou, que esteve presente aqui com a gente naquele momento. Nós estamos num processo, né? Um processo de restauração, um processo de cura. Mas hoje a gente consegue olhar para trás com um olhar mais assim, observador e ter noção do que de fato a gente viveu, o que aconteceu, né? E acho que foi um mix de sentimentos. Não sei se você também viveu isso. Mas... quando você está dentro de uma situação, você acha que aquilo nunca vai acabar, né? Você fala assim, quando isso vai acabar? E você vê que você não consegue discernir, você acha que você vai ficar naquela situação para sempre. E hoje, a gente olhando para trás, a gente vê o quanto Deus foi maravilhoso em cada detalhe, né? É verdade. E cuidou da gente como equipe, porque nós vivenciamos coisas também. A gente tinha aqui dentro da equipe pessoas que perderam parentes e estavam aqui de alguma forma ajudando, porque eu acho que quando acontece com você, você se impulsiona a ajudar o outro. Mas hoje a gente olhando, a gente vê como que Deus foi... E tem sido muito maravilhoso, porque o trabalho não acabou, né? Não acabou. Cada vez a gente quer... E Deus nos dá a experiência de poder ter um outro olhar, né? É verdade. Para ser grato e ajudar o outro, né? Sim. E a Vande estava comentando com a gente também que a partir daí nasceu o Pocket, né? Então... Fala um pouquinho pra gente sobre o seu A trabalho. arte nos dá essa possibilidade. Então, eu teve um dia que depois, né, do dia 20, eu fiquei 2 meses fora da minha casa para poder reestruturar a minha casa novamente, para poder voltar. Graças a Deus, hoje tem poucos detalhes para poder arrumar. E eu sou muito grata à equipe aqui da Catedral, que foi lá na minha casa,
pôde tirar as minhas coisas dentro de casa, porque eu não tinha condições emocionais para fazer isso. Então eu também fui alcançada por essa equipe, sendo da equipe, fui alcançada por ela, e eu sou muito grata também a isso, né? E teve um dia que fui na farmácia para comprar um remédio, e eu achava que estava bem, porque a gente acha assim, passou, né? E eu parei na farmácia e aí veio aquele cheiro de lama, assim, porque todo o nosso comércio foi muito atingido, né? E ver aquele cheiro de lama, eu olhei os armários da farmácia todos inchados, né, por causa da água, e a farmácia colocou no balcão, lá no fundo, bem grande, assim, escrito resiliência. E eu vivenciei tudo de novo. E eu comecei a chorar na porta da farmácia, eu não conseguia entrar. Eu paralisei. E a gente acha que a gente está bem. Só que, como você disse, é um processo. É um processo que leva tempo, né? E eu acho que Deus é tão bom porque Ele conhece a gente e sabe como que Ele faz a gente se sentir melhor, né? Nós somos únicos e Deus nos trata assim. E eu fiquei muito tempo parada na porta da farmácia e eu consegui entrar até o balcão, o rapaz ficou me olhando e eu chorando. E quando eu consegui parar, eu pedi desculpa, eu falei assim, me desculpa, mas é porque veio toda uma história de novo na minha cabeça. Ele falou assim, a gente vivencia isso todos os dias quando a gente entra aqui para trabalhar. Então, assim, a cidade está vivendo esse processo, né? Sim. E aí eu saí dali e vim para dar aula. E eu fiquei assim muito mal com isso. E eu falei, eu preciso eu tenho que fazer isso sair de mim, essa dor sair de mim. E foi quando eu comecei a criar coreografias que falasse desses momentos, né? Que eu vivenciei. Porque eu falei assim, Deus, eu não posso deixar isso em mim. E eu também quero alcançar outras pessoas que também viveram as mesmas coisas que eu e poder dar uma palavra de carinho, né? De forma artística, porque eu senti que Deus foi muito bom comigo, né? Eu fiquei muito abalada com tudo que aconteceu. Eu confesso que eu questionei a Deus por que Ele permitiu que isso acontecesse, né? A gente fica assim, Deus, né? A gente vivenciou tanta coisa com as pessoas aqui, a gente ajudou, por que o Senhor permitiu isso acontecer, né? E eu fui ministrar lá na escola de missões e a equipe de louvor cantou aquela música A Tempestade é Você, O Vento Forte é Você, e eu não consegui entender. Eu falei, Deus, não consigo entender que toda essa destruição o Senhor está na frente, né? É o momento que a gente tem que a gente se sente muito fraco, sim, né? Mas a Bíblia fala que na nossa fraqueza é que a gente é forte. E é exatamente isso que Deus me lembrou, né? E eu tive um processo de cura ministrando essa música. E quando eu retornei para casa naquele dia, eu fui até minha casa, o pessoal da igreja tinha tirado tudo, e eu encontrei uma folha. O chão do meu ateliê estava todo molhado ainda, mas tinha uma folha seca e tinha ali uma letra de uma música que foi exatamente as dúvidas que eu tinha perguntado somente para Deus. E Deus estava me respondendo ali. E eu falei, então eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso cuidar das pessoas que estão à minha volta, que vivenciaram as mesmas coisas que eu, e eu vou fazer isso da forma que eu sei fazer, que é fazendo arte. E dentro do meu núcleo, né, eu tenho muitos alunos que viveram muitas perdas, que vivenciaram momentos muito tristes também. E a gente teve momentos de conversa, de bate-papo, até para construir esse pocket, que é um mini espetáculo de 40 minutos, falando sobre isso. Então, assim, é a minha história junto com a história deles, que é a nossa história, a história da nossa cidade, de tudo que a gente passou, mas eu termino falando que Deus tem um amor muito grande por nós. Amém. Eu tive o prazer, o privilégio de poder assistir o Pocket e fiquei muito emocionada. Foi muito real, né? Eu acho que pelos participantes, pelos alunos, a maioria ali viveu isso, né? Estava diretamente envolvido no que aconteceu com a gente em fevereiro. E eles conseguiram, de alguma maneira, transmitir isso pra gente. Então foi muito real, foi muito forte, foi muita emoção.
Então o Pocket está lindo. Eu tive o privilégio de assistir. Gente, vocês assistam porque vale muito a pena, tá muito bacana. Tem muito Deus, muita presença de Deus e o agir de Deus. Você vê na maneira como eles trazem isso pra gente. E a Wanderleia tá de parabéns pelo trabalho, assim, por ser inspirada por Deus e conseguir discernir isso, sabe? E tá alinhada com Ele, assim, de maneira que eu consigo discernir, entender e colocar, né, através da arte, da dança, o que Deus está trazendo, né? Isso é muito importante. E é uma maneira de cura, né? O processo faz parte do processo de cura também para você e para todos eles, né? Todos os intérpretes vivenciam tudo de novo em cena, né? E não é teatro, não. É verdade. Eu imagino, quando a gente assim, chora, porque realmente o choro vem. Sim. Quando a gente se emociona ali em cena, é porque realmente isso faz parte, né, do nosso processo de cura. Eu imagino como deve ter sido para ensaiar isso, né, com eles. Choro o tempo todo. Eu imagino. Foi choro, foi muita conversa. Tem uma parte que a gente usou elementos que faziam com que eles lembrassem daquilo. Então, a gente tem vários elementos que aparecem em cena, elementos cênicos que fizeram parte da história deles, né? Tem uma menina que segura um ônibus porque naquele dia que o ônibus virou, o irmão dela foi a última pessoa que conseguiu ser salva. E depois o ônibus virou e não conseguiram salvar mais ninguém. O irmão dela foi a última pessoa que eles conseguiram resgatar com vida. Então aquilo ficou muito na memória dela. Ela falou, não, eu quero levar o ônibus porque eu preciso guardar isso na minha caixa de lembrança. Né? A gente não vai ter como fugir de tudo isso que aconteceu, né? A gente vai precisar lidar com isso. Sim. Mas como lidar com isso de uma forma assim, que vai ser doloroso sempre, todas as vezes que a gente lembrar, mas isso precisa ter um resultado, né, Alessandra? Sim. Isso tem que ter um resultado positivo, né? Porque senão a gente para naquele dia, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu, que a gente não pode parar, a gente precisa caminhar. E a gratidão é o nosso carro-chefe, né? Porque a gente tem que ser grato porque a gente está vivo, Sim. porque a gente teve a oportunidade de aprender com tudo o que aconteceu, e aí eu vou fazer o que com isso? Eu preciso alcançar o outro, eu preciso ajudar, eu preciso caminhar e com a vontade de mostrar para o outro que passou. Sim. E a gente precisa continuar, né, caminhando. Então nasceu esse Pocket e daí outras coisas vão nascendo, né, para a gente poder ter resultado, como tem, né, muita coisa que nasceu desse dia, né? O Projeto Esperança, a gente vai falar agora. O Projeto Esperança também, né, nasceu diante disso tudo, né, dessa tragédia, desses dias difíceis que nós vivemos. A gente também entendeu que é preciso fazer alguma coisa com tudo isso, né, que a gente precisa avançar, a gente precisa ajudar, a gente precisa ser relevante. Então, o que a gente faz agora, né? E diante dessa situação, né, diante de tudo que a gente vivenciou, do caos que se estabeleceu na nossa cidade, enfim, de tudo, nasceu o Projeto Esperança, né? E é justamente para trazer esperança para a nossa cidade, para as pessoas que diretamente foram envolvidas, indiretamente também, né? Porque a maneira como a gente se posicionou, eu não tenho noção, eu tenho mais ou menos noção, mas da quantidade de pessoas que foram assistidas pelas doações que você fez, né? Que as pessoas fizeram, pelas doações que nós recebemos. Então eu tenho certeza que indiretamente muitas famílias foram assistidas, foram alcançadas, e a gente entendeu que é hora de fazer alguma coisa, né? E agora, né? Nasceu o Pocket, nasceu o Projeto Esperança, e eu tenho certeza que nós ainda estamos vivendo esse processo de cura, de restauração, né? E eu tenho certeza que vão surgir muitas outras coisas também, né? Então a gente precisa agora olhar com outros olhos para tudo aquilo que aconteceu, que faz parte da minha, da sua história, da nossa história, faz parte da gente. Dói, ainda dói, né? Lembrar desse dia, falar desse dia não é legal assim ainda, né? Eu acho que nunca vai ser, mas a gente hoje consegue, né, falar do que a gente tem vivido depois daquilo tudo. E o Projeto Esperança está aí. O Projeto Esperança é um projeto social também, né, que
que nós temos várias frentes dentro do Projeto Esperança, né? São aulas, cursos que para atender as crianças que de alguma forma, né, vivenciaram esse tempo difícil. E temos também a assistência com alimentos, né, com a cesta básica, e o suporte emocional. O suporte emocional também que tem tido um resultado muito bacana, assim, né, de ajuda às pessoas que ficaram emocionalmente abaladas e desestruturadas. A gente entendeu que era hora de dar um apoio assim também, e a gente construiu dentro do projeto essas frentes, né? Então hoje a gente tem a aula de futebol, tem a aula de artes marciais, tem a aula de dança, que a Vanderleia está coordenando. Fala um pouquinho pra gente da aula de dança. Tem o coral. Tem o coral. Então, a gente começou timidamente com uma turminha de dança, né? Com muita vontade de crescer. Hoje a gente tem 5 turmas que lindo, gente. De dança, com crianças de 2 anos até 17, né? Que a gente atendeu criança e adolescente. E tem sido muito bom fazer esse trabalho com eles, porque a gente vê a alegria das crianças entrarem numa sala de aula e colocar uma roupinha de balé, que é o sonho de toda mãe, ver a filha dançando balé. Eu tenho mães que falavam assim, era o meu sonho dançar balé, e hoje a minha filha tem a oportunidade. E a gente vê que não é uma coisa só com as crianças, né? Elas não vêm aqui e trazem as crianças para poder fazer aula e vão andar na rua e depois voltam para buscar. Eles ficam aqui, o momento que a criança está dentro de sala de aula, a gente tem a oportunidade de bater papo com eles ali, na recepção, e vem pai, vem mãe, acaba alcançando a família dessas crianças também, né? Vem a avó. Tem dia que a outra avó vem também, a gente quer ver, e as mães ficam, né, tirando foto, fazendo vídeo tem uma janelinha de vidro, elas ficam ali na janelinha de vidro, ansiosas por poder ver, filmando, e isso é muito legal, né, porque a gente não está atendendo, porque o Projeto Esperança nasceu a gente querendo atender as crianças, né? Sim. E acabou dimensionando para a família inteira, né? A gente não tem noção da proporção de que tudo, né, da maneira como isso acontece, né? Eu tenho certeza que Deus é quem faz isso. A gente acha que está fazendo, mas tem um alcance enorme que vai além do que a gente criou e a gente pensou, né? E eu tenho certeza que muitas outras pessoas têm sido alcançadas através do projeto, né, dessas frentes, né, do trabalho com as crianças. Enfim, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio e que a gente está, de alguma maneira, conseguindo estar alinhado com o desejo dele através do Projeto Esperança. E inserir toda a família num ambiente de acolhimento, né, verdade, Alessandra? Porque, assim, muitas famílias ainda... Tem gente que não conseguiu voltar para suas casas, né, estão vivendo de aluguel social. Eu tenho famílias ali que ainda estão vivendo na casa de parente, porque ainda não conseguiram também espaço para morar. Então, assim, eles vêm para cá e se sentem num ambiente acolhido. Sim. Eu tenho uma mãe que virou para mim, ela falou assim, eu sou muito feliz de ter encontrado vocês aqui, porque eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem e elas vêm. Eu tenho outra mãe que tem 4 filhas e traz as 4 filhas para o projeto com todo o sacrifício, né? Mas porque ela entende que isso vai fazer bem para as filhas dela e para ela também, porque ela fica aqui e se sente acolhida. Então isso é muito importante, né? E a gente poder trazer a família para participar é muito bom, porque na minha área, né, geralmente é a mãe que acompanha, né? E a gente teve a oportunidade de ter um momento com os pais no mês de agosto, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, a gente teve a oportunidade de ter um momento do pai fazer aulinha com a criança. E aí um pai falou assim, tia, eu não estou preparada emocionalmente para estar aqui, né? Mas isso vai ficar na memória, e esses momentos vão ficar na memória dessas crianças, de ter o pai ali perto, de ter a família perto, né? Muito especial, né? Porque até hoje, quando chove, tem muita gente que entra em contato e fala, olha, não vou hoje, porque ainda está aquela apreensão de como é que eu vou fazer para voltar para casa, se acontecer. Então, assim, a gente sabe que o trabalho não ficou lá atrás, né? De só dar uma cesta básica, né? De só dar uma roupa. Sim. Mas é esse processo de acolhimento, de lembrar que Deus está presente, de que a gente é uma família unida, né?
Sim. Porque senão não vale a pena, né? Não vale a essa pena. igreja, né? Essa igreja. Os cultos da ação social, antes nós atendíamos um número X, né, de famílias, eram muitas famílias. Com tudo que a gente viveu, esse número de pessoas assistidas com cesta, ele dobrou, né? Até passou, não sei se triplicou, mas enfim. E o nosso desafio é muito grande. E aí a gente falou, e agora? Como é que a gente vai? Mas a gente entendeu que era a hora de aumentar, de dobrar esse número, de aumentar e vamos agir. E as doações foram chegando, né? E glória a Deus, a gente tem conseguido assistir essas pessoas até hoje. Os momentos dos cultos, da ação social, têm sido muito especiais. Inclusive, eu assisti o Pocket no último culto que a gente teve da ação social e foi muito bacana. As pessoas amaram, elas vivenciaram aquilo ali, né? No ato da apresentação também, e sentiram, se emocionaram. E foi uma mensagem de esperança, resiliência, de amor de Deus para cada uma daquelas pessoas que estavam ali presentes. Então, a gente teve a igreja cheia e tem sido muito bom esse tempo de caminhada com essas pessoas, né? Vamos cumprir agora, a gente está acho que 6, 7 meses com eles caminhando e se tornaram parte da gente, né? Muitos já vêm e falam, olha, porque a gente tem um rodízio, né? Para poder atender todo mundo, a gente faz um rodízio, a gente fica um tempo com um grupo, depois a gente entra num grupo novo e a gente inicia uma caminhada nova, e essas pessoas que estão saindo falam, eu vou continuar vindo nos cultos, eu quero continuar. Então a gente já teve muita gente se entregando a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor na vida delas. Tem sido um tempo muito especial. Mas o nosso desafio é muito grande, porque a gente quer dar continuidade ao projeto, a gente quer dar continuidade à assistência dessas famílias. Então a gente precisa que você se torne um parceiro nosso, que nos procure, que venha servir conosco também, porque é um desafio também, né? Conseguir o voluntariado para estar presente com a gente aqui uma vez por mês, né? São muitas pessoas, então a gente precisa de voluntário. Então tem sido um desafio e a gente está aqui também para te incentivar a vir participar na linha de frente do projeto, a doar. Nós precisamos de doações, né? Nós são mais de 200 famílias hoje assistidas. Para a glória de Deus, nós recebemos doações e temos conseguido abençoar essas pessoas através disso. Então a gente está aqui também para te incentivar a vir participar com a gente do projeto, né? Procurar uma dessas linhas de frente onde você pode atuar. A ideia e o nosso sonho é que esse projeto ele se amplie, né? Que novas frentes sejam iniciadas, né? Que a gente possa ter várias frentes aí atendendo, assistindo as crianças da nossa cidade. Uma frente muito bacana também foi do suporte emocional. Falei aqui, né, anteriormente, mas nesse período ela foi assim uma coisa que marcou muito, eu acho que muito relevante, né? Através da relevância dele. Foram profissionais que estiveram assistindo, ajudando essas pessoas que vivenciaram, né? E se a gente tem a oportunidade, né, isso é muito legal também para a gente que trabalha no projeto, que tem como a gente ajudar sendo profissional, né? Eu na minha área, o psicólogo, isso para a gente é muito gratificante, né? E a gente pode fazer, a gente é muito abençoado por isso, também servindo, sim. E aí é o nosso processo de cura, né? De poder estar passando para frente, né? Porque da mesma forma que Deus nos alcançou, que Deus pegou a gente no colo, é a nossa vez de fazer isso, né? O relato que eu tenho da equipe, do pessoal, né? Da galera que ajuda, dos voluntários, é sensacional, assim, é muito de Deus, sabe? É um retorno muito positivo. A gente às vezes sai daqui cansado, né? Mas vale a pena. Mas assim, tão feliz, é verdade. Sabe? Com sentimento de que, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Um sentimento muito bom. E o retorno disso é muito bacana. A gente recebe mensagens das pessoas falando que foi maravilhoso, apesar de cansativo, tem sido muito especial. Então a gente tem se fortalecido também através disso. Nós vivemos ainda esse processo de cura, de restauração, né, de renovo, através disso que a gente está, né, do serviço, do projeto, né, da dança, do futebol, né, enfim, de tudo. Né, é um conjunto que eu tenho certeza que criado por Deus antes, que veio para abençoar, para alcançar as pessoas, né, para mostrar o amor de Deus, né, apesar de dias
difíceis, né? Tão marcantes na vida da gente. E é isso. Você tem alguma mensagem, Vande, para deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Sim, você que está aí nos assistindo, se de alguma forma você quer colaborar com o nosso projeto, né, com tudo isso que a gente tem feito pela população de Petrópolis, você pode vir procurar a Alessandra aqui na Catedral. Você é muito bem-vindo para estar nos ajudando. Se você não puder ajudar, esteja orando pelo nosso projeto para que ele se expanda e possa alcançar mais pessoas, né? E se você quiser também participar como aluno do projeto, também é só procurar a gente aqui, que a gente vai estar encaminhando em qual frente você pode participar, né? Das crianças, adolescentes, adultos. É só nos procurar, porque a gente está aqui com o nosso coração aberto e quer contar com você também. Amém. Vem ser igreja com a gente. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com alguém, ativa o sininho, né? Deixa o seu like aí, e o importante é compartilhar. Né? Que Deus abençoe a sua semana. Eu espero que você tenha sido alcançado com o tema de hoje. Nós vamos dar início a uma nova, é o início de uma nova temporada do programa Fé na Prática, então esteja em oração por nós, né, que a gente consiga cumprir o desejo de Deus através desse programa também. Que Deus te abençoe e uma semana linda para você. Boa noite. Obrigada, Vande. De nada.